Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade chamada aliança. Olá, você sabia que um dos maiores santos da Igreja Católica também tem papel fundamental na doutrina espírita? Hoje vamos falar de Agostinho de Hipona, entender sua trajetória, suas ideias sobre reforma íntima e como seu exemplo pode inspirar o nosso crescimento interior. Serão as suas ideias exclusivas para os religiosos ou valem para qualquer buscador da verdade? Acompanhe o nosso vídeo para descobrir. Bem-vindos ao programa Um Tema Espírita em Mil Palavras, promovido pela Aliança Espírita Evangélica. A aliança é um ideal de fraternização, vivenciado por meio de programas de estudo, trabalho e reforma íntima, adotados por mais de 300 centros espíritas em diversos países. Meu nome é Eduardo Miyashiro e este é o canal Aliança. Agostinho de Hipona nasceu no ano 354, no norte da África. Antes de se tornar um pensador cristão reconhecido, a sua juventude foi agitada. Buscou prazeres mundanos, teve relacionamentos amorosos intensos e até um filho fora do casamento. Mas em busca de respostas para suas angústias, ele passou por filosofias e religiões diferentes, como o maniqueísmo, até que uma crise existencial o levou a refletir mais profundamente sobre o sentido da vida. E esse processo foi profundamente influenciado por sua mãe, Mônica, uma mulher de fé, e por Ambrósio de Milão, um dos líderes religiosos da época. E assim, aos 33 anos, Agostinho se converteu ao cristianismo, tornando-se sacerdote e depois bispo de Hipona, posição que manteve até a sua morte em 430. Escreveu obras fundamentais. Nas Confissões, ele narra sua luta interior e, em A Cidade de Deus, aborda o papel da fé diante dos desafios do mundo. Ele abordou temas como o pecado original, a graça divina e a importância de unir fé e razão. Hoje é respeitado como santo e doutor da Igreja, não só pelo exemplo de vida, mas por suas ideias que atravessaram os séculos. Mas afinal, o que significa ser santo? Originalmente, santo era quem vivia um modelo de virtude, ou quem entregava a vida pela fé, os chamados mártires. Mais adiante, a Igreja passou a reconhecer outros cristãos notáveis como santos. Doutores da Igreja são santos cujos ensinamentos foram essenciais para explicar e desenvolver a doutrina do cristianismo. Somente mais tarde, especialmente a partir do século XII, a Igreja buscou formalizar o processo de canonização, exigindo provas de milagres para reconhecer oficialmente um santo. Mas este contexto marca a importância de personalidades como Agostinho, que ajudaram a traduzir e explicar a mensagem cristã para diferentes povos, tornando-a mais acessível. Séculos depois, Agostinho continuaria tendo um papel importante, mas agora na doutrina espírita. Quando Allan Kardec organizou o Livro dos Espíritos, percebeu que muitas comunicações recebidas vinham de espíritos que foram sábios e virtuosos, como Agostinho de Hipona. No Espiritismo, o Espírito Verdade liderava uma legião de espíritos superiores. Entre eles estava Agostinho, que contribuiu com ensinamentos sobre reforma íntima. A sua resposta à famosa questão 919A de O Livro dos Espíritos é central. Ao se perguntar como resistir ao mal e melhorar, o Espírito responde citando o Conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos. Kardec, então, pede um método prático para isso.
E é Agostinho, no mundo espiritual, quem vai nos explicar. Ao final de cada dia, ele fazia um exame de consciência, refletia sobre o que fez, que erros cometeu, se feriu alguém, se poderia melhorar, e ele orava a Deus por esclarecimento e força para se aprimorar. Era um hábito diário de autoanálise e busca sincera pela transformação. Esse método de Agostinho, tão simples quanto eficaz, ainda é um dos mais recomendados para quem busca crescer espiritualmente. Reservar alguns minutos por dia para rever ações, pensamentos e intenções. Agostinho destaca que a nossa tendência é justificar os nossos próprios erros, mas o exame de consciência sincero exige honestidade e humildade. Ele sugere que perguntemos: fiz algo que teria vergonha de confessar? Feri alguém? E diante da nossa tendência de justificarmos as nossas escolhas, ele sugere que nos perguntemos sinceramente: como eu me sentiria se outra pessoa fizesse isso comigo? Por mais que pareça difícil, com disciplina, isso se torna um hábito que se fortalece, ou melhor, que fortalece o nosso caráter e traz verdadeira paz de espírito. Nós vemos que, mesmo com tantos conceitos novos, né, sobre plano espiritual, mediunidade, reencarnação, mundos habitados, o Espiritismo insiste na importância da reforma íntima, o aprimoramento ético e moral do ser humano. A importância disso é que a finalidade da encarnação é a nossa evolução espiritual. E isso exige compromisso, disciplina, persistência. Vejam, quantas vezes nós largamos dietas, exercícios físicos, né? E assim acontece com o exercício moral. Não há atalhos, milagres fáceis, né? Mas o que há é o caminho seguro do esforço diário. Bem, concluindo, Agostinho de Hipona contribuiu para o cristianismo e, séculos depois, também para a doutrina espírita. O seu exemplo de conduta, o seu método de autoanálise nos convidam a assumir um compromisso real com a nossa própria evolução espiritual. Se encararmos a vida como oportunidade de progresso, desenvolver esse hábito diário de autoanálise é fundamental, não só para melhorarmos como pessoas, mas para aproveitarmos verdadeiramente o tempo de vida que nos foi concedido para a atual reencarnação. Este foi o programa Um Tema Espírita em Mil Palavras, produzido pela Aliança Espírita Evangélica. Caso tenha apreciado, clique no sinal de aprovação. Havendo interesse, inscreva-se no canal para ser avisado sobre novas transmissões. E se acha que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas, compartilhe. Agradecemos imensamente a sua consideração, pois o lema da Aliança é confraternizar para melhor servir. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade, nessa grande fraternidade. Somos centelhas de amor, somos eterna